Olá, eu me chamo Adassa Emily da Silva Nobre e hoje irei apresentar o trabalho de difração de raio-x e a calorimetria exploratória diferencial para a avaliação da qualidade do ácido acetil salicílico. Este trabalho teve também a colaboração dos coautores Raichman Douglas Santana Bezerra, Marcos Silva de Souza, Luiz Henrique Silva Queiroz e Paulo Roberto da Silva Ribeiro. O ácido acetil salicílico, popularmente conhecido como aspirina, pertence ao grupo dos AINES, anti-inflamatório não esteroidais. O seu uso tem contribuído para a diminuição do risco de morte por eventos coronarianos agudos, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. O ácido acetil salicílico é da classe 1 do sistema de classificação biofarmacêutica, possuindo como característica sua boa solubilidade e sua alta permeabilidade membranar. Ele é pouco solúvel à água, mas muito solúvel em álcool etílico. Em 1974, teve sua estrutura cristalina descrita, conhecida como forma 1, e em 2005 acrescentou sua nova estrutura, conhecida como forma 2, sendo essa somente estável em temperaturas abaixo de 173,5 graus, além de que, sob a temperatura ambiente, pode ocorrer a conversão da sua forma 2 para a forma 1. Esse trabalho teve como objetivo realizar a caracterização estrutural e térmica do ácido acetil salicílico, visando avaliar a qualidade desse fármaco. Seus materiais foi o ácido acetil salicílico da marca Sigma Auschwitz, com 99% de pureza. Foi realizado o experimento em unidade de preparação e caracterização de materiais na UFMA, no campo do Bom Jesus, em Imperatriz, no Maranhão. Inicialmente, realizou-se a pesagem de 50 mg do ácido acetil salicílico e depois fez-se a caracterização desse material pelo método de DRXP e DSC. Foi realizado a análise de DRX pelo método do POL do ácido acetil salicílico comercial, onde, com a ajuda do método de refinamento de Richard, foi constatado que ele se apresentou em sua forma 1. A seguir, mostramos a imagem do difratograma obtido pela amostra do ácido acetil salicílico e o seu refinamento pelo método de Rivert. Foi analisado pelo DSC na técnica de exploratório diferencial, onde foi possível detectar dois eventos térmicos, que no primeiro foi o ponto de fusão, assim como é relatado na literatura, e o segundo como a evaporação. Conclui-se assim que a análise de DRXP, por meio do refinamento de Rivert, mostrou que o ácido acetil salicílico se encontra em sua forma 1. A curva de DSC do ácido acetil salicílico também mostrou a ocorrência de dois eventos térmicos endotérmicos. O primeiro, com TO7 em 149,94 graus, faz referência ao ponto de fusão, e o segundo, TO7 em 150,59 graus, referente à evaporação. Foi possível verificar que a forma 1 é a mais adequada para o desenvolvimento, produção e comercialização do medicamento. Faço meu agradecimento à FAPEMA, ao CNPq, ao CAPES, ao Governo Federal, à UFMA, ao PPGCM e à NUPFARC. O título do trabalho é Nanotecnologia aplicada à saúde. O autor principal é o Anderson Fortes de Souza e os coautores são Alice Iris Silva Martins, Nato Daniel Farias Nunes, Francisco das Chagas de Rocha e a orientadora é a doutora Rossana Vanessa de Almeida Marques. A introdução do trabalho vai tratar das novas perspectivas, porque com os avanços recentes a nanotecnologia vem ganhando cada vez mais espaço e relevância no mundo contemporâneo e com isso abrindo diversas portas para uma medicina mais eficaz e menos invasiva, o que faz com que as pessoas acometidas por patologias, principalmente as mais complexas e de maior risco à vida, como o câncer, possam ter um tratamento menos doloroso e digno. O objetivo do trabalho é principalmente avaliar a efetividade do uso de nanotecnologia no tratamento de doenças em relação ao aumento do conforto do tratamento dado ao paciente acometido pela mazela e elevação da precisão e do sucesso dos métodos usados. Como metodologia, o método usado foi o integrativo, as bases de dados usadas foram a Cielo, a PubMed e o Google Acadêmico. Os descritores usados foram Nanotechnology, Pathology, Nanotecnologia, Doenças e Tratamento. O operador de busca usado foi END e foram escolhidos um total de 9 artigos. Quanto à revisão de literatura, foi observada uma recorrência de pesquisas direcionadas ao entendimento da nanotecnologia como drug delivery, que é uma técnica que facilita a entrega de moléculas terapêuticas nos pontos que estão sendo tratados. Nesse sentido, os principais tipos de nanopartículas atualmente contempladas são as micelas poliméricas e as partículas ocas,
que propiciam melhora no tratamento e potencial sucesso clínico, fato que se deve primordialmente à baixa invasividade, alta seletividade e performance relativamente simples, levando a um melhor tempo de recuperação e reduzindo complicações. Além disso, os nanomateriais à base de ouro têm sido amplamente estudados pela sua elevada estabilidade e eficiente absorção de luz, propriedades que permitem sua atuação como biosensores e veículos de entrega de moléculas. O uso mais recorrente dos nanoterápicos faz-se em casos de cânceres de pele não melanoma, em que cerca de 80% dos incidentes clínicos podem ser administrados por esses métodos. E, como conclusão, temos que a nanotecnologia tem grande aplicabilidade no tratar de doenças, com numerosos benefícios provenientes da atuação das nanopartículas, das propriedades de nanomateriais metálicos e de carbono, permitindo uma atuação mais precisa e bem-sucedida no organismo do paciente em comparação a outros tratamentos. As referências. Atividade antioxidante de nanopartícula de prata sintetizada com diferentes tipos de própolis produzida por Própolis mellifera, por Gisele Tâmara Batista. A própolis é um material resinoso natural obtido pelas abelhas a partir de substâncias coletadas de diferentes plantas, que se combinam com cera de abelha e enzimas salivares. São produzidas para as mais variadas funções na colmeia, como isolar o ambiente e manter a temperatura ideal, além de proteger de micro-organismos. As propriedades biológicas da própolis mellifera são amplamente relatadas como antimicrobiana, antioxidante e anti-inflamatória, propriedades atribuídas aos compostos fenólicos presentes no material. Devido às suas propriedades antimicrobianas e cicatrizantes, as nanopartículas de prata têm um grande potencial para o uso em aplicações biomédicas. No entanto, por conta das discussões acerca de sua toxicidade, buscam-se alternativas menos tóxicas para sua preparação, onde a própolis, que possui componentes na qual reduzem a agregação da prata, apresenta uma alternativa para sua sintetização. As 3 amostras brutas comerciais da própolis do tipo verde, vermelho e marrom foram diluídas para a determinação das concentrações de fenólico totais e flavonoides através de ensaios colorimétricos utilizando os reagentes de Foley e cloreto de alumínio, calculados a partir das curvas analíticas de ácido gálico e quercetina. As nanos de prata foram sintetizadas com própolis utilizando nitrato de prata e bicarbonato de sódio. Sua formação foi confirmada pelas análises espectroscópicas de absorção de UV-Vis para avaliar a formação da banda de ressonância, enquanto as interações dos compostos orgânicos da própolis com a prata foram analisadas por FDIE. Para a avaliação da atividade antioxidante foi utilizado o método TPPH. Os extratos apresentaram um elevado teor nas concentrações de fenólicos totais, representado na tabela 1, variando de 358,60 a 550,51 mg, equivalente a ácido gálico por grama, havendo variação entre as amostras em torno da concentração equivalente. Já para o teste de flavonoides, as amostras apresentaram variação de 48,54 a 98,12 mg, equivalente a quercetina por grama. Os ensaios para a avaliação da atividade antioxidante das nanopartículas de prata com a própolis pelo teste de DPPH expressou uma variação efetiva de C50 de 11,58 a 37,33, demonstrando que os maiores teores de polifenóis implicam em uma maior atividade antioxidante. Com relação à caracterização da suspensão coloidal, as nanopartículas apresentaram a banda de SPR com absorção na região de 400 nanômetros, indicando a formação de nanopartícula de prata. As análises do FTIR sugerem a participação dos compostos fenólicos da própolis na redução da prata e formação das nanopartículas. A própolis apresentou propriedades biológicas relacionadas à presença de uma variedade de compostos biologicamente ativos, atribuídos aos fenólicos presentes no material. O alto teor fenólico age diretamente com a ação antioxidante. Esse produto natural pode representar uma alternativa para a produção de produtos farmacológicos ou a síntese de nanopartículas. O presente trabalho ele consiste na atividade antioxidante do mel de Apis mellifera, enriquecido com a própolis vermelha produzida no estado do Tocantins, Brasil. Ele foi produzido por mim, Gabriela Gomes dos Reis, e colaboradores. O mel ele é um produto de abelha que é formado a partir do néctar das flores ou das secreções procedentes de partes vivas das plantas. Ele se trata de um alimento que é muito rico em açúcares e nutrientes, como por exemplo vitaminas, ácidos orgânicos, compostos fenólicos e enzimas, que podem estar auxiliando na nutrição humana.
E apesar dele ser o produto apícola mais consumido pela população, também há outros produtos que apresentam atividades biológicas, como por exemplo a própolis, a qual é produzida a partir de resinas de vegetais adicionadas de secreções mandibulares coletadas por abelhas da espécie Apis mellifera. A própolis ela possui uma atividade antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana, antiviral, cicatrizante e ainda anestésica. A composição química desses produtos apícolas ela vai estar variando de acordo com o local e a época que foi realizada a coleta deles, possuindo como principais classes de compostos bioativos os compostos fenólicos. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a atividade antioxidante do mel in natura e do mel enriquecido com a própolis vermelha, com o intuito de obter um produto com propriedades nutricionais e funcionais potencializadas. Primeiramente, foi feita a obtenção dos extratos, onde foi feito um do mel in natura e o outro do mel com adição de 0,5% da própolis. Em seguida, foram avaliadas as concentrações de fenólicos totais e flavonoides, utilizando os reagentes de folicicator e cloreto de alumínio, sendo os resultados expressos a partir da curva padrão de ácido gálico e de quercetina, respectivamente. A atividade antioxidante ela foi avaliada utilizando o método de sequestro de radicais livres, que é o DPPH, com os resultados expressos pela CE50, que se trata de 50% da capacidade de eliminação de radicais livres. O extrato de mel ele apresentou uma concentração de fenólicos totais de 2,900, mais ou menos 0,399 mg por equivalente a ácido gálico por grama, e flavonoide de 0,102, mais ou menos 0,005 mg de equivalente a quercetina por grama, e uma atividade antioxidante com a concentração efetiva de 24,883, mais ou menos 0,829 mg por ml. Já o mel enriquecido com a própolis, ele apresentou uma concentração de fenólicos totais e de flavonoides de 459,656, mais ou menos 35,806, e de 17,050, mais ou menos 0,537. E já uma CE50 de 4,653, mais ou menos 0,061. Tais resultados eles também foram encontrados por Jacek e colaboradores em 2015 e por Ozes e colaboradores em 2016, que também relataram essa melhora do mel com a adição da própolis. Com os resultados obtidos, conclui-se que o mel enriquecido com a própolis ele apresentou uma maior atividade antioxidante devido aos compostos fenólicos presentes na própolis, o que consolida de que a própolis ela potencializa as propriedades funcionais antioxidantes do mel. E essas foram as referências utilizadas no presente trabalho. Olá, eu me chamo Mércia Machado e vou falar sobre a avaliação da atividade antioxidante do extrato aquoso e frações de mesocarpo de babaçu. A Thales speciosa é uma grande família arbórea, na qual possui um fruto conhecido popularmente como babaçu. É bem distribuída nos estados do Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins, Mato Grosso e Goiás. É rica em compostos fenólicos e tem grande potencial antioxidante. Esse estudo teve como objetivo avaliar a ação antioxidante através de ensaios in vitro do extrato aquoso e frações de farinha de mesocarpo de babaçu produzidas em comunidades extrativistas de São Luís do Maranhão. A metodologia empregada envolveu a dissolução da farinha de mesocarpo de babaçu em água destilada, sendo posteriormente liofilizada, e essa solução foi colocada em contato com solventes de diferentes polaridades, onde obteve-se frações, e essas frações foram colocadas em rota evaporador. Para os ensaios de fenóis e flavonoides, primeiramente em fenóis utilizou-se o reagente folicicator, que envolve a oxidação de fenóis em meio básico, construindo-se uma curva de calibração de quercetina. Já para flavonoides, utilizou-se cloreto de alumínio como reagente de deslocamento, construindo-se uma curva de calibração. Todas as amostras foram colocadas em triplicata e ao abrigo da luz para fenóis por 2 horas e flavonoides por 30 minutos, sendo em seguida lidas em espectrofotômetro. Já para a atividade antioxidante, houve uma avaliação através do reagente DPPH, onde esse reagente baseia-se na eliminação do radical de DPPH, onde essas amostras elas foram homogeneizadas em diferentes concentrações e colocadas ao abrigo da luz por 30 minutos, sendo em seguida lidas em espectrofotômetro. Quanto a resultados de discussão, nós temos que os compostos fenólicos apresentaram-se em maior concentração na fração acetato de etila, a qual também teve maior atividade antioxidante. Já para flavonoides, observou-se uma maior concentração desses compostos na fração metanólica. Tem-se que a escolha do solvente ela é determinante para o rendimento e para a extração dos compostos dos quais se tem interesse.
Sabe-se que compostos fenólicos têm afinidade por solventes de caráter hidrofílico, como os utilizados no ensaio, que foram água e solventes orgânicos. Já a intensidade do comportamento antioxidante, ela se deve à presença de compostos fenólicos, o qual é confirmado na fração acetato de etila, com maior composição de compostos fenólicos, maior percentual de compostos fenólicos e também maior atividade antioxidante. Para as considerações finais, tem-se que a farinha de mesocarpo é rica em composição através de fenóis e flavonoides, apresenta expressiva atividade antioxidante, especialmente para a fração acetato de etila, e é um agente promissor aplicável a tratamento de doenças e cosméticos com perfil antioxidante. Agora temos as referências bibliográficas. Olá, eu me chamo Tamires Freitas Fernandes. Esse trabalho tem por título Avaliação da atividade antioxidante e fotoprotetora de extrato etanólico de marcipiante chamaedris. Várias plantas vêm apresentando mecanismos fotoprotetores satisfatórios contra a radiação ultravioleta. Isso tem sido atribuído a substâncias fenólicas como flavonoides, cumarinas e derivados cinâmicos. Essas substâncias também são conhecidas por apresentarem atividades antioxidantes. A utilização de extratos vegetais em formulações dermatológicas são excelentes aliados na prevenção de hiperpigmentações e lesões de peles causadas pela exposição à radiação ultravioleta e também a ação dos radicais livres. A marcipiante chamaedris é uma espécie conhecida popularmente como boiacá, erva de cobra e também hortelã do Brasil. É uma planta da família Lamiácea, família essa muito conhecida por suas espécies comumente usadas no ramo alimentício e medicinal. O presente trabalho avaliou a atividade antioxidante e fotoprotetora do extrato etanólico da parte aérea de marcipiante chamaedris in vitro. O extrato etanólico foi obtido por maceração a frio, concentrado em rotoevaporador e seco a temperatura ambiente. Foi preparado uma solução estoque do extrato numa concentração de 2.000 microgramas por ml, usando como solvente o metanol, quantidade suficiente para 10 ml. Em seguida, uma amostra foi submetida à determinação de fenóis totais, usando como reagente o folincicator, e de flavonoides usando o cloreto de alumínio. E os seus quantitativos foram expressos em miligramas de equivalente de ácido gálico e de quercetina, respectivamente. A investigação da atividade antioxidante foi realizada pelo ensaio de DPH e a atividade fotoprotetora pelo método de Mansur. Os resultados quantitativos dos compostos fenólicos totais e de flavonoides presentes no extrato etanólico foram considerados expressivos. A ação antioxidante foi elevada, pois apresentou um CE50 de 3,47, enquanto que o fator de proteção solar foi de 16,18, superior ao FPS 6, que é o mínimo exigido pela Anvisa. É possível observar que a espécie marcipiante chamaedris apresenta significativa atividade fotoprotetora quando comparado ao valor mínimo estabelecido pela Anvisa. Esse é o primeiro relato da ação fotoprotetora do extrato etanólico da parte aérea dessa espécie e é necessário que novos estudos sejam realizados para maiores esclarecimentos. Olá, o trabalho que será apresentado tem como título a avaliação da qualidade de ovos com cobertura de estilona e gelatina. Bom, os ovos possuem excelentes características nutricionais, no entanto, eles perdem a qualidade ao longo do armazenamento. Dentre os estudos que vêm sendo desenvolvidos como estratégia para aumentar o período de vida útil dos alimentos, está a aplicação de coberturas, que apresentam diversas vantagens, inclusive a de manter as propriedades funcionais dos alimentos.
Com isso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o uso de coberturas destilando de gelatina na conservação da qualidade de ovos armazenados em temperatura ambiente por 21 dias. Para isso, o delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 4 tratamentos, sendo tratamento 1 com ovos frescos, tratamento 2, os ovos armazenados sem cobertura, tratamento 3, os ovos com cobertura contendo 1,5 destilando e 5% de gelatina, e o tratamento 4, ovos com cobertura contendo 3% de destilando e 5% de gelatina. Inicialmente foi feita a extração da xilana a partir do sabugo de milho seco e triturado, e em seguida foi feita a preparação e aplicação da cobertura de acordo com cada tratamento. Os ovos foram armazenados em temperatura ambiente e submetidos às análises de perda de peso, unidades Haug, pH do albume da gema, índice da gema, percentual da gema e do albume e a cor da gema. Quanto aos resultados da perda de peso, T2, T3 e T4 não diferiram significativamente entre si, mas apresentaram os maiores valores comparado ao tratamento controle. Para os valores de unidade Haug, tratamentos com cobertura apresentaram os maiores valores e, consequentemente, os melhores resultados. Para o pH da gema e do albume, apenas o tratamento 2 diferiu significativamente do tratamento controle. Quanto ao índice da gema, os tratamentos com cobertura tiveram uma redução menos expressiva nos valores comparado ao tratamento 2. Para o percentual da gema, T2, T3 e T4 não diferiram entre si e apresentaram os maiores valores dessa variável, enquanto para o percentual do albume não houve diferença significativa entre nenhum tratamento. Quanto à cor da gema, T4 não apresentou diferença significativa em relação ao T1, enquanto os tratamentos T2 e T3 apresentaram uma redução na coloração da gema. Para o parâmetro L, que é a luminosidade, T3 e T4 apresentaram os maiores valores de luminosidade comparado ao tratamento controle, enquanto os parâmetros de cor A, que é a intensidade de vermelho, e B, que é a intensidade de amarelo, os ovos armazenados diferiram do controle, apresentando valores superiores a este. Com isso, nós podemos concluir que houve um efeito positivo das coberturas de xilano e gelatina na manutenção da qualidade dos ovos e que os dois percentuais utilizados apresentaram resultados similares, indicando que ambos podem ser utilizados. Essas são algumas referências utilizadas e nossos agradecimentos. Olá, eu me chamo Jonathan Gabriel Moura Silva e irei apresentar o trabalho intitulado Avaliação de aplicativos móveis de saúde relacionados ao aleitamento materno, sob orientação da professora Arlane Silva Carvalho Chaves e contribuição dos demais colegas coautores. Pois bem, conforme Silva e seus colaboradores em um estudo publicado em 2021, os aplicativos móveis de saúde têm potencial para melhorarem as relações de saúde dos indivíduos, principalmente no que se refere ao autocuidado. Isso porque eles conseguem levar informação de forma acessível e eficiente sobre determinados assuntos. Quando se fala em saúde materna, o tópico da amamentação é extremamente relevante, de acordo com Costa, dos Santos e Andrade, um trabalho publicado em 2022, pois os aplicativos, dadas essas características, conseguem auxiliar as mães no processo de amamentar. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar os aplicativos de apoio ao aleitamento materno disponíveis na loja virtual da Google Play para o sistema operacional Android, quanto à sua qualidade. Para alcançar esse objetivo, adotou-se um método de estudo exploratório descritivo por meio da seleção desses aplicativos na loja virtual da Google Play, no período de 5 de fevereiro de 2022 a 11 de fevereiro do mesmo ano. Selecionou-se 2 termos de busca, que foram aleitamento materno e amamentação. Esses termos foram utilizados e obteve-se um retorno com uma quantidade de aplicativos relacionados ao assunto. Para a avaliação da qualidade, utilizou-se uma escala, que foi a Mobile App Rating Scale, que ela consta alguns domínios e esses domínios recebem determinada pontuação. Assim, mediante a busca por meio das palavras citadas, identificou-se 251 aplicativos. Entretanto, apenas 6 foram selecionados para compor a amostra e serem analisados quanto à qualidade. Isso porque parte deles não estava em língua portuguesa, não eram gratuitos ou não se atinham ao tema proposto pela pesquisa. Em relação à avaliação da qualidade, foi tirada uma média em cada domínio para os 6 aplicativos e é ela que está descrita no slide. Então, em relação ao engajamento, obteve-se média 3,9, funcionalidade 4,2, estética 3,8 e informação 3,7.
Por fim, observou-se que os aplicativos analisados têm potencial para otimizar o processo de amamentação, seja por conseguirem monitorar o ato em si ou mesmo por dar informações e gerar dúvidas das nutrizes. Em relação a esse tópico de informação, a gente observou que os 6 aplicativos obtiveram, em relação à média, um baixo desempenho nesse tópico de amamentação, e isso precisa ser aperfeiçoado. Essas são as nossas referências. Obrigado. Bom dia a todos, eu me chamo Danilo Silva Luiz e irei iniciar a apresentação do meu trabalho cujo tema é Avaliação Estrutural e Térmica do Antibiótico Claritromicina. Esse trabalho é dividido em introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusão. A claritromicina é um antibiótico macrolídeo disponível para administração oral. É classificado como classe 2 do sistema SCB por apresentar baixa solubilidade em água e alta permeabilidade membranar. É utilizado para tratamento de doenças cutâneas como hanseníase e atualmente são encontradas 10 formas polimórficas, sendo as mais comuns a forma metaestável 1 e a forma estável 2. Tanto a forma polimórfica 1 quanto a 2 apresentam o grupo espacial P21212 e sistema ortorrômbico com 4 moléculas por célula unitária. Elas vão se divergir nos valores dos parâmetros de controle de qualidade da matéria-prima e formulação de fármacos é importante para fim de garantir a eficácia terapêutica do medicamento. É de suma importância a identificação da forma polimórfica mais adequada para garantir a boa eficácia do medicamento. E a forma polimórfica adequada é a forma polimórfica mais estável em temperatura ambiente, no caso é a forma 2 da claritromicina. Objetivo geral: verificar o controle de qualidade da claritromicina e objetivo específico: caracterização da claritromicina por difração de raio-x pelo método PO e calorimetria exploratória diferencial. No DRX foi utilizada a difração de 2 a 45 graus 2 tetas e no DSC foi utilizada uma massa de aproximadamente 2 mg e temperatura de 25 a 250 graus Celsius. Esses foram os resultados obtidos. Na figura 2 é o difratograma da claritromicina e logo em seguida foi realizado o refinamento da mesma, como mostra a figura 3. Foi possível refinar a claritromicina utilizando o CIF da claritromicina monoidratada com sua forma polimórfica 2, provando assim que a forma polimórfica da claritromicina é a forma polimórfica 2. Esta é a curva DC da claritromicina, onde apresentou um evento de fusão na temperatura de 227,30 graus Celsius. Comparando com o da literatura, é a mesma temperatura de fusão para a forma 2 da claritromicina. Conclusão: é de suma importância o controle de qualidade dos fármacos para garantir a eficácia terapêutica dos medicamentos e a claritromicina está em sua forma polimórfica mais adequada para a formulação de medicamentos, no caso, a forma polimórfica 2. Muito obrigado e agradeço ao PPGCM, a CAPES, FAPEMA. Muito obrigado. Olá, meu nome é Ariane de Moraes Alves e hoje eu irei apresentar o trabalho Caracterização Estrutural e Térmica da Pirizinamida. Esse trabalho também teve a colaboração dos coautores Luiz Henrique da Silva Queiroz e do Dr. Paulo Roberto da Silva Ribeiro. A pirazinamida é um antibiótico com ação bactericida derivado de uma amina primária do ácido pirazinoico utilizado no tratamento da tuberculose. Ela apresenta alta solubilidade aquosa, o que ajuda na sua velocidade de absorção, na sua biodisponibilidade e, consequentemente, na sua eficácia terapêutica. Além disso, a PZA apresenta o fenômeno de polimorfismo, podendo ser encontrado em 4 formas polimórficas cristalinas, que são a forma alfa, a forma beta, a forma gama e a forma delta.
Visando verificar a qualidade desse fármaco, esse trabalho objetivou na realização do estudo estrutural e térmico da PZA, utilizando a análise de fração de raio-x pelo método do pó, DRXP, e calorimetria exploratória diferencial, DSC. Inicialmente, fez-se a pesagem da pirazinamida no valor de 100 mg e depois esse fármaco foi caracterizado em DRXP e DSC, análise térmica e estrutural. Utilizando a técnica de fração de raio-x pelo método do pó, DRXP, o seu difatograma e o seu respectivo refinamento evidenciaram que a PZA encontra-se na forma alfa com estrutura cristalina monoclínico. Fez-se também a técnica de calorimetria exploratória diferencial, DSC. Essa técnica ela evidenciou 2 eventos endotérmicos na curva da PZA. O primeiro evento ocorreu em 151,51 graus Celsius, sendo esse evento relativo à transição sólido-sólido da forma alfa para a forma gama. Já o segundo evento foi registrado em 189 graus Celsius, sendo ele atribuído à fusão deste material. Por fim, esse trabalho confirma a qualidade desse fármaco, uma vez que, por meio da caracterização da pirazinamida pelas técnicas utilizadas, foi possível identificar o polimorfo mais adequado desse fármaco, que se encontra na sua forma alfa. Essa forma é utilizada como matéria-prima em medicamentos no tratamento da tuberculose. E os meus agradecimentos vai para a FAPEMA, CAPES, CNPq, PPGCM, UFMA e o Governo do Maranhão. Olá a todos, eu sou Anderson Pedrosa da Silva. Estarei apresentando o trabalho intitulado Caracterização Estrutural e Térmica para o Controle de Qualidade do Tuberculostático Isoniazida, sob orientação do professor Paulo Roberto da Silva Ribeiro. A isoniazida é um insumo farmacêutico ativo, amplamente utilizado no tratamento da tuberculose para combater o Mycobacterium tuberculosis. Ela pertence à classe 3 do Sistema de Classificação Biofarmacêutica, apresentando boa hidrossolubilidade e baixa permeabilidade membranar. Além disso, ela apresenta polimorfismo, onde são identificadas 3 formas polimórficas, sendo todas pertencentes ao sistema ortorrômbico, sendo a forma 1 a mais estável. O objetivo desse trabalho foi realizar a caracterização estrutural e térmica do tuberculostático isoniazida para avaliação da qualidade deste fármaco. A isoniazida ela foi adquirida da Sigma Aldrich, onde ela apresenta pureza superior a 99%. Esse fármaco ele foi caracterizado estruturalmente por difração de raio-x pelo método POM, a DRXP. Em seguida foi realizado o refinamento do mesmo. E também ela foi caracterizada termicamente através da calorimetria exploratória diferencial, a DSC. Os resultados de difração de raio-x pelo método POL, apresentados na figura 2, juntamente com seu refinamento, permite afirmar que o fármaco encontra-se na sua forma 1, sendo essa a forma mais estável e a que é comercializada, onde também são obtidos alguns parâmetros de rede, assim como também o sistema que é ortorrômbico e o grupo espacial, que é o P21-21-21. Quanto aos resultados de calorimetria exploratória diferencial, nós temos a figura 3, onde apresenta as curvas de DSC para a isoniazida, onde foi observado um único evento endotérmico relacionado à fusão desse fármaco a uma temperatura de 171,1 graus Celsius, na qual essa temperatura corresponde à forma 1 do mesmo. Através desse trabalho, podemos concluir que a isoniazida apresenta-se na forma 1, sendo esta mais estável e, consequentemente, a forma comercializada industrialmente. Também esses resultados obtidos eles são de suma importância para conhecer se o material ele sofre polimorfismo em função da variação de temperatura. E com isso surgem os cuidados tanto no armazenamento quanto na síntese desse material, a fim de evitar que o polimorfismo promova alterações físico-químicas no fármaco e na ação terapêutica. Sou Marina Costa Ramos e vou apresentar o trabalho que tem como título o estudo do polimorfismo da nimesulida por evaporação lenta do solvente. A nimesulida, que tem a estrutura representada na figura 1, é um agente anti-inflamatório não esteroidal da classe das sulfonamidas.
É um fármaco com atividade antipirética e analgésica, possuindo baixa toxicidade e incidência moderada de efeitos colaterais gástricos. A cristalização da animesulida em diferentes solventes orgânicos afeta suas propriedades físico-químicas, indicando o fenômeno de polimorfismo. A animesulida é encontrada na forma 1 e forma 2, sendo a forma 1 a usualmente mais utilizada pela indústria farmacêutica. O objetivo do trabalho é realizar o estudo do polimorfismo da animesulida quando recristalizada em solvente orgânico por meio da técnica de evaporação lenta do solvente. Para isso, foi utilizado como reagente a animesulida e o solvente orgânico o álcool metílico. A animesulida não recristalizada foi solubilizada em 35 ml de metanol e colocada para evaporar numa temperatura de 25 graus Celsius. Após 15 dias, foram obtidos cristais de animesulida recristalizada, que foram secados numa temperatura de 50 graus Celsius por um período de 2 horas. Após isso, foram guardados em pendófilos. A animesulida não recristalizada e a recristalizada foram caracterizados pelas técnicas de difração de raio-x e calorimetria exploratória diferencial. Na técnica de difração de raio-x, foram observadas diferenças nos padrões de difração, onde observou-se diferença na posição e intensidade dos picos da animesulida REC e não REC, indicando assim a ocorrência de polimorfismo. Para confirmar a fase polimórfica da animesulida, foi realizado o refinamento de Richtveld, onde observou-se que a animesulida não REC encontra-se na sua forma 1, apresentando estrutura cristalina ortorrômbica, e a animesulida REC encontra-se na sua forma 2, apresentando estrutura cristalina monoclínica. Na técnica de DSC, foram observados na curva para a animesulida não REC um evento endotérmico relacionado à fusão do material, e para a animesulida REC foram observados 2 eventos. O primeiro evento está relacionado à transformação de fase, da fase monoclínica para a ortorrômbica, e o segundo evento, a fusão do material. Com isso, concluiu-se que a recristalização em meio orgânico, por meio da evaporação lenta do solvente, levou à formação de polimorfismo na animesulida. A análise de DSC mostrou eventos de fusão para a animesulida não REC e transformação de fase e fusão para a animesulida REC, e os resultados obtidos foram favoráveis para a melhor compreensão do comportamento estrutural deste composto no meio orgânico utilizado, que foi o metanol. Estão os meus agradecimentos e muito obrigada. Olá, esse trabalho é sobre o estudo estrutural e térmico do rancenostático cloridrato de etambutol. Meu nome é Leandra de Lima Almirante, coautores Raishma Douglas Santana Bezerra e Paulo Roberto da Silva Ribeiro. Eu faço parte do Núcleo de Pesquisas em Ciências Farmacêuticas e Química Analítica Aplicada, no PIFAC. Sou do curso de Engenharia de Alimentos, Centro de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia, na Universidade Federal do Maranhão. O etambutol, ETB, é um antibiótico utilizado no tratamento da tuberculose, que é comercializado na forma de cloridrato de etambutol, que é o ETB.HCl. Ele pertence à classe 3 no sistema de classificação biofarmacêutica, é solúvel em solventes orgânicos, como etanol e metanol, e foram relatadas 4 formas polimórficas, que é a forma 1, 2, 3 e 4, sendo a forma 2 considerada mais estável. O objetivo desse estudo é realizar a caracterização estrutural e térmica do tuberculostático cloridrato de etambutol. Essa foi a metodologia utilizada para a caracterização do cloridrato de etambutol, por difração de raio-x pelo método PO, DSXP, e por calorimetria exploratória diferencial, DSC, cujos parâmetros podem ser observados abaixo. Aqui podemos observar o difratograma obtido por DSXP e o refinamento pelo método de Richtveld para o cloridrato de etambutol. O refinamento confirmou que o cloridrato de etambutol se encontra na forma 2, tendo grupo espacial P21-21-2, e a forma 2 ela apresenta estrutura cristalina referente ao sistema ortorrômbico, dispondo de 2 moléculas por célula unitária. No gráfico da curva de DSC obtida para o cloridrato de etambutol, podemos ver a transição de fase da forma 2 para a forma 1, que ocorre na temperatura de 76,14 graus Celsius, e podemos ver a fusão da forma 1, que ocorre em 198,2 graus Celsius. Conclusão: a análise de DSXP
Pelo refinamento de Ritchfield, mostrou que o cloridrato de etambutol se encontra na forma 2. A curva de DSC do cloridrato de etambutol mostrou a ocorrência de 2 eventos térmicos endotérmicos, sendo o primeiro, em 76,14, referente à transição de fase da forma 2 para a forma 1, e o segundo, em 198,02, referente à fusão da forma 1. Portanto, foi possível verificar que a forma 2 é a mais adequada para o desenvolvimento, produção e comercialização de medicamentos. Assim, gostaria de agradecer à UFMA, ao CNPq, ao CAPES, à FAPEMA, à NUPFARC, ao Governo Federal do Maranhão, ao DESET, ao SUS, ao Ministério da Saúde e ao Governo Federal do Brasil. Olá, eu me chamo Raísma Douglas Antônio Bezerra e irei apresentar o trabalho intitulado Estudo Estrutural e Térmico do Polimorfismo da citosina, trabalho que também teve parceria com Leandra de Lima Almirante, orientação e supervisão do professor Dr. Paulo Roberto da Silva Ribeiro. A citosina ela é uma base nitrogenada constituinte do RNA e do DNA que atua no organismo como transporte de informações genéticas. Como substância química, ela apresenta o fenômeno de polimorfismo, sendo relatadas a forma IA, forma IB e o pseudopolimorfo monohidratado. Tendo isso em mente, os objetivos desse trabalho foi então realizar o estudo estrutural e térmico do polimorfismo da citosina, utilizando a evaporação lenta do solvente. Os materiais utilizados foram citosina e álcool metílico, todos com um alto grau de pureza, e as caracterizações e procedimentos realizados foram feitos na unidade de preparação e caracterização de materiais na UFMA, Campus Bom Jesus, na cidade de Imperatriz, Maranhão. Como procedimentos, então a citosina base cristalina foi solubilizada em metanol 35 ml. Após isso, essa solução foi deixada evaporar a 35 graus Celsius por em torno de 3-4 dias. O material seco foi então deixado uma secagem a 50 graus Celsius por minuto por 2 horas, e então foi obtida a citosina REC. Ambos esses materiais, citosina REC e citosina base cristalina, foram caracterizados por difração de raio-x e por calorimetria exploratória diferencial. Os dados de DRX mostraram que a citosina base cristalina e a citosina REC apresentaram padrões de difrações diferentes, onde a citosina recristalizada apresentou novos picos cristalográficos evidenciados por seus asteriscos em vermelho, e também o desaparecimento de outros picos quando comparado à citosina base cristalina, aqui representado por essas marcações em amarelo, evidenciando assim então a ocorrência de polimorfismo. Esses dados eles foram então refinados pelo método de refinamento ritmo, e mostrou que a citosina base cristalina se encontrava em sua forma monohidratada, enquanto que a citosina recristalizada apresentou uma mistura de polimorfismo, 153% da forma monohidratada e 46% da forma IA. Como resultado da análise de calorimetria exploratória diferencial, a citosina base cristalina e citosina REC apresentaram 2 eventos térmicos, sendo o primeiro em torno de 50 graus Celsius referente à desidratação, e o segundo ali em torno de 308 graus Celsius, um pouco acima disso, referente à fusão. Dessa forma, como conclusão, a evaporação lenta do solvente levou à formação de polimorfismo da citosina, sendo a mistura de polimorfos na amostra de citosina REC. A análise da SC mostrou 2 eventos endotérmicos para ambas as amostras, e assim essas informações fornecem melhor compreensão do comportamento estrutural do descomposto orgânico. Presto meus agradecimentos ao Centro de Fomento, FAPEMA, CNPq e CAPES, à UFMA, ao Programa de Pós-Graduação em Ciências dos Materiais e ao Grupo de Pesquisa NUPFARC. Obrigado a todos pela atenção. Olá, me chamo Silvia Silva Marinho Guimarães. Vou apresentar o trabalho intitulado Manipulação de álcool em gel como componente de estágio supervisionado de farmácia durante a pandemia de Covid-19. Relato de experiência. A produção de álcool em gel foi impulsionada no mundo como consequência da pandemia da Covid-19, eficiente para evitar a propagação de micro-organismos presentes nas mãos, também sendo usado para algumas desinfecções rápidas. O objetivo, compreender os métodos de preparo, envase e armazenamento de álcool em gel em uma farmácia magistral, bem como suas aplicações. Descrição da experiência.
Produção de álcool em gel, segundo semestre de 2021, atividade integrante do estágio supervisionado em manipulação alopática e homeopática do curso de farmácia. Farmácia Universitária da Faculdade Anhanguera de Imperatriz. Insumos empregados. Insumos empregados. Fase A, 0,1 grama de EDTA de sódico, 5 gramas de glicerina, 3,3 gramas de solução conservante de parabenos, o metilparabeno, propilparabeno e propilenoglicol. Álcool etílico a 70%, quantidade suficiente para 100 gramas. A fase B, 1 grama de carbopol 940. Fase C, quantidade suficiente de solução de hidróxido de sódio a 10%. Preparação: todos os insumos da fase A foram pesados e misturados em becker. Em seguida, o becker contendo a fase A foi colocado em agitador mecânico e, após iniciada a agitação, o carbopol 940 da fase B foi disperso. Após 5 minutos em agitação, foi adicionado a fase C, 9 gotas, até alcançar o ponto de gel. Agitação por 5 minutos, depois envasado em frasco plástico. Resultados: técnica de preparo deste gel, formação de viscosidade a partir da mudança de pH, solução alcalinizante. O preparo do álcool em gel é simples, porém deve-se atentar para uma correta dispersão do carbopol, formação de grumos. O gel final apresenta-se experiência aos alunos em produzir álcool em gel a nível magistral, formação de profissional farmacêutico. Ademais, esta tecnologia em saúde tem tido grande destaque na pandemia de Covid-19, prevenção de doenças. Sua produção magistral deve ser baseada em boas práticas de manipulação para que apresente qualidade, segurança e eficácia. Obrigada. Olá, meu nome é Caroline Martins Jesus, sou discente do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia e meu trabalho tem como título Propriedades antiprotozoárias de espécies do gênero Sinano. O gênero Sinano é conhecido popularmente como canela e possui cerca de 250 espécies amplamente distribuídas na Ásia tropical e subtropical. O principal representante químico é o cinnamaldeído e já possui relatos na literatura quanto à sua atividade antitumoral, antioxidante, antidiabético e anti-inflamatório. Estudos também já têm demonstrado o potencial antiprotozoário de espécies como Sinano vero e Sinano mucata. Diante disso, o nosso trabalho ele teve como principal objetivo realizar uma revisão da literatura das atividades antiprotozoárias exercidas pelas espécies do gênero Sinano, com ênfase aos parasitas de importância clínica para o ser humano. Para isso, foi feita uma pesquisa nas bases de dados PubMed, Scopus, ScienceDirect e Web of Science, onde foi cruzado o gênero com as palavras entamoeba, giardia, leishmania, plasmodium, toxoplasma e trypanosoma. Como critério de inclusão, apenas artigos originais e como critério de exclusão, foi retirado tanto teses, dissertações e artigos de revisão, sem delimitação de tempo e ao final se obtendo um total de 22 artigos. Entre os principais achados, podemos destacar a espécie Sinano vero, onde essa foi citada como a espécie com maior número de artigos que mostraram sua atividade antiprotozoária, principalmente contra os parasitas do gênero Leishmania, Giardia, Trypanosoma e Plasmodium, tanto em atividades in vitro quanto em atividades in vivo e tanto em modelos com extrato quanto com óleo essencial. O principal farmacógeno utilizado foram as folhas e os métodos extrativos foram maceração e hidrodestilação, respectivamente. Além disso, outras espécies também mostraram tais atividades com ênfase frente ao parasito Plasmodium falciparum, onde os C50 eles variaram entre 0,62 e 5,6 microgramas por ml. Vale ressaltar ainda que a maioria dos estudos obtiveram resultados apenas in vitro, representando cerca de 86,36% dos artigos. Com isso, podemos concluir que o gênero ele pode ser uma importante fonte de moléculas ativas com atividades antiprotozoárias, principalmente frente ao gênero Plasmodium,
Como a maioria dos ensaios foram apresentados apenas com resultados in vitro, fica assim a necessidade quanto à continuação na pesquisa com modelos experimentais mais abrangentes, incluindo mais modelos in vivo. Foram as utilizadas pela atenção de todos. Olá, gostaria de cumprimentar todos que estão assistindo esse vídeo de apresentação da revisão bibliográfica sobre terapia gênica, os avanços na saúde e limitações bioéticas no sistema CRISPR. Meu nome é Thiago Gonçalves e sou autor. Primeiramente, o que é essa tecnologia moderna, que revolucionou a área da medicina, da genética e da biomedicina? O CRISPR nada mais é que um truque bacteriológico, É um truque bacteriológico de combate ao vírus. No DNA dessas bactérias, elas conseguem desenvolver um grupo de sequências repetidas, que são os CRISPRs, O significado está aí, que são capazes de se lembrar de um vírus ofensivos e assim destruí-lo e eliminar. É como se fosse um sistema imunológico, que é capaz de se adaptar para combater a cada nova onda de vírus. É exatamente o que a gente precisa. O CRISPR revolucionou por ser simples de programar, por ter uma ótima implementação, ser de precisão, muita alta precisão e ter um baixo custo, comparado ao que a gente tinha anteriormente com uma edição genética, que era muito caro, muito moroso. O objetivo dessa revisão é atualizar-se sobre a terapia gênica e o caráter limitante ético da tecnologia CRISPR-Cas9. A metodologia para essa revisão bibliográfica foi selecionar artigos na PubMed Medline no primeiro semestre de 2021, usando os termos CRISPR, bioética e gene therapy no título. Houve uma restrição dos artigos na língua inglesa entre os anos de 2016 e 2022. Dentre os 51 artigos inicialmente identificados, 24 foram elegíveis para essa revisão. O CRISPR pode ser usado como ferramenta para tratar anemia falciforme. Foram retiradas células-tronco do paciente em 2019, foram editadas com a tecnologia, reinseridas na tentativa de curar o paciente com anemia. O câncer também pode ser tratado, porque além das várias doenças sanguíneas que são genéticas, o câncer foi combatido removendo células T do nosso sistema imunológico. Eles editaram, desativando um gene específico que produz a proteína PD-1. Essa proteína ela interrompe a resposta imunológica das nossas células. Às vezes, as células cancerosas elas provocam a ativação dessa PD-1. Assim, elas se protegem da resposta imunológica do nosso organismo. Então, eles editam o gene da célula T para deixar muito mais eficiente para matar essas células cancerígenas. Foram realizados 7 ensaios clínicos. Além da PD-1, tem a P53. Eles aumentam geneticamente a quantidade de P53, que é uma proteína que suprime o crescimento de tumores cancerígenos. Assim, evita que o tumor se multiplique. Além do câncer, podemos tratar a cegueira, como a hemorroide congênita de Leber, que acomete as crianças. Podemos tratar doenças genéticas hereditárias, como Alzheimer, Huntington, além dos novos testes genéticos que estão sendo baseados na tecnologia. Mas o debate gira em torno de um ponto: tratamento versus melhoramento. Quem define os limites? Existem já bebês desenhados? Existe. Em 2018, John Kuhn criou os primeiros gêmeos resistentes ao HIV. Isso trouxe a perspectiva que podemos editar, além de eliminar doenças fatais, podemos ter bebês com mais músculo, uma mente melhor, uma memória melhor, um humor melhor, um QI melhor. Então, no futuro, o CRISPR não pode ser usado para armamento biológico e criação de um superexército, editando vários genes? Essas são as minhas referências. Olá, eu me chamo Renata Alves e o título do meu trabalho é Uso de coberturas de xilano e amido de mandioca na conservação de ovos. Bem, os ovos eles são um dos alimentos mais completos, ricos em vitaminas, proteínas e minerais. Contudo, alguns fatores intrínsecos e extrínsecos contribuem para a redução da qualidade dos ovos durante o armazenamento, especialmente devido à perda de dióxido de carbono e água para o ambiente. Assim, algumas estratégias vêm sendo tomadas para retardar essa perda de qualidade, entre elas o uso de coberturas biodegradáveis. Então, com isso, o objetivo do presente estudo foi avaliar o uso de coberturas de xilano e amido de mandioca na preservação da qualidade de ovos armazenados em temperatura ambiente por 21 dias. Quanto à metodologia utilizada, para a matéria-prima foram utilizados 80 ovos grandes. A cobertura ela foi feita com base em Luceno 2014 e os tratamentos realizados foram feitos seguido o que está mostrado aqui na tela.
Foram feitas também algumas análises para determinar a avaliação da qualidade desses ovos e análises estatísticas para tratamento dos dados. Quanto aos resultados para a perda de peso, houve diferença significativa entre os tratamentos armazenados e o tratamento controle. O tratamento 2 foi o que apresentou maior perda de peso, enquanto o tratamento 4 a menor perda. Quanto à unidade RAL, também houve diferença significativa entre os tratamentos armazenados. O tratamento 2 foi o que apresentou um menor valor de unidade RAL. Quanto ao pH do albumin, os ovos do tratamento 2 apresentaram um maior valor e o tratamento 4 um menor valor. O pH do albumin ele está relacionado com a perda de CO2 para o ambiente. Quanto ao pH da gema, apenas o tratamento 4 não diferiu do tratamento 1. Quanto ao índice de gema, que é o parâmetro que avalia a qualidade interna dos ovos, o tratamento 2 foi o que obteve um menor valor. E o percentual de gema ele aumentou com o armazenamento, consequentemente o percentual do albumin diminuiu. Quanto à cor da gema, não houve diferença significativa entre os tratamentos armazenados e o tratamento controle. Já para a cor instrumental, apenas o parâmetro A apresentou diferença significativa entre os tratamentos. Com isso, a gente pôde concluir que as coberturas de xilano e amido de mandioca tiveram uma ação positiva na conservação dos ovos armazenados por 21 dias, com destaque para a cobertura com maior concentração de xilano. Essas foram as referências utilizadas e muito obrigada. Olá, me chamo Natália Matizilá e hoje irei apresentar o trabalho que tem como título A Utilização de Nanotecnologia em Cosméticos. A nanotecnologia é classificada como a ciência que manipula materiais em escalas anatômicas e moleculares ou macromoléculas entre 1 a 100 nanômetros. Essa tecnologia é empregada em diversas áreas de estudo, incluindo a área da saúde e da cosmetologia. Quando se fala de cosméticos, elas são denominadas nanocosméticos, que por sua vez é definida como preparação ou formulações cosméticas que contêm estruturas, ingredientes ou ativos nanoestruturados. O objetivo do trabalho é apresentar os benefícios da nanotecnologia aplicada à cosmetologia. Esse estudo trata-se de uma revisão da literatura, onde empregou-se pesquisas em bases eletrônicas. Os resultados tratam-se das técnicas mais empregadas na área da saúde, tendo em vista as evoluções científicas mais recentes. As 6 principais técnicas utilizadas na cosmetologia é a lipossoma, niosoma, nanoemulsão, nanopartículas, nanocápsulas, nanosilver e nanogold. As lipossomas são compostas por uma camada fosfolipídica e hidrofóbica. Essa técnica pode reter ingredientes cosméticos, sejam hidrofílicos ou hidrofóbicos, liberando seu conteúdo de forma gradual e em pontos específicos designados. A niosoma é uma técnica bastante semelhante às lipossomas, todavia é feita de tensoativo não iônico e colesterol em meio aquoso. A nanoemulsão geralmente é bifásica, uma dispersa em forma de gotícula e a outra estabilizada por surfactante. A sua textura é fina e relativamente estável, além disso possui uma boa penetração na pele. As nanopartículas são consideradas como emulsão óleo em água de forma solidificada, onde os lipídios sólidos formam uma base oleosa e ficam dispersos em fase aquosa. As nanocápsulas são constituídas por um espaço oco e uma concha que carregam a substância desejada, protegendo-as do meio ambiente. A técnica nanosilver ou nanogold é utilizada mundialmente em formulação cosmética, onde 12% é ocupada pela utilização da nanoprata. Isso porque as partículas minerais, elas desenvolvem, além da entrega estabelecida de ativos de forma mais efetiva, ela tem função bactericida e auxilia na inibição de agentes infecciosos ao organismo. Foi possível perceber que a utilização da nanotecnologia em cosmética é extremamente benéfica em diversos tipos de aplicações, principalmente quando se fala em produtos dermatológicos. Cosméticos nanotecnológicos, eles proporcionam diversas vantagens em relação aos cosméticos tradicionais. As principais estão na maior entrega e mais profunda de ativos transcutâneo, a dispersão gradual e otimizada, a atuação como agente oclusivo e fotoprotetor, melhor solubilidade dos ativos lábeis e instáveis, refinamento de características físicas de formulação e melhora sensorial da pele. No entanto, ainda é necessário que haja maiores pesquisas a respeito da toxicidade e segurança dos nanocosméticos.
Meu nome é Sara Ávila Melo Oliveira e eu vou apresentar a vitamina B e a analgesia da neuralgia do trigêmeo, uma revisão de literatura. A neuralgia do trigêmeo é caracterizada pela dor excruciante, curta e súbita em pelo menos um dos ramos do trigêmeo. O tratamento usual é a carbamazepina, mas a droga está associada a efeitos colaterais que limitam a dose, especialmente em tratamentos longos. Assim, percebe-se a necessidade de buscar novas terapias analgésicas com efeitos colaterais que sejam mínimos. Em relação a isso, há evidências da função analgésica das vitaminas do complexo B, que poderia configurar uma nova alternativa aos tratamentos da condição. O objetivo é avaliar a viabilidade de uso da vitamina B como terapia analgésica na neuralgia do trigêmeo. Foi feita uma pesquisa de revisão bibliográfica onde foram levantados artigos no PubMed em maio de 2022 com os escritores Pain, Vitamin B e Trigeminal Neurology, com os filtros menores de 10 anos e texto completo e gratuito. Depois foram escolhidos aqueles que falavam sobre a neuralgia do trigêmeo e ou uso de vitamina B para tratamento da neuralgia em monoterapia ou combinada, cujo paciente não apresentasse sinais de hipovitaminose. Foram selecionados 9 trabalhos, os quais apontaram as vitaminas B1, B6 e B12 como protetoras do sistema neural e a sua presença como apoio para o desenvolvimento de novas estruturas celulares. A ausência dessas vitaminas favorece a degeneração permanente do nervo e dor, eventualmente levando à neuropatia periférica. Um estudo em ratos após a lesão do nervo infraorbitário demonstrou que altas doses de carbamazepina em dose única, ou B1, B2 e B6, por 5 dias, foram eficazes contra a hiperalgesia ao calor, mas apenas B12 e B6 atenuaram a hiperalgesia ao frio e mecânica, respectivamente. Além disso, em terapia combinada, tanto o B1 quanto o B6 atenuaram a hiperalgesia ao calor, enquanto o B12 mais carbamazepina atenuaram tanto ao calor quanto ao frio. Em um estudo na neuropatia diabética, foram administrados 1 mg de meticobalamina oral por 12 meses, com melhora de todos os índices de neuropatia exceto cardiaminisia. Em um outro inquérito, foi administrado comprimidos com 4 compostos e se obteve resultados semelhantes. Em conclusão, são necessários mais estudos clínicos duplos cegos controlados por placebo para melhor definição de eficácia e dose. Entretanto, a partir dos trabalhos analisados, pode-se constatar que, dada a baixa incidência de efeitos colaterais, a vitamina do complexo B podem ser efetivamente usados para a analgesia do nervo trigêmeo, seja em monoterapia ou combinados com outros agentes, como corticoides ou opiáceos. Obrigada.